Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Paulo, aos Hebreus, capítulo 10, versículo 16. As instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Toda a movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Poderemos aderir, de modo intelectual, aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalistas, com certo proveito à nossa posição individual diante do próximo. Mas diante do Senhor, o problema fundamental do nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. O Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos disso a certeza e não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os precisos recursos para que lavemos o nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. Emmanuel. Bom, mais um dia do nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel. Hoje, o texto do capítulo 81 do livro Vinha de Luz, Estejamos Certos. Esse texto foi escrito numa carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 16. Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Aí a gente imagina as leis morais nos nossos corações e nos nossos entendimentos. Uma lei que a gente não esquece mais e que a gente não descumpre mais, porque a gente sente essa lei, porque a gente pensa sobre essa lei. Não é diferente das leis humanas, onde a gente desconhece e quando conhece não concorda ou discorda ou faz diferente ou mente, engana. Ele está falando de outra coisa aqui. Está falando de leis morais, de leis universais. Está falando da lei de Deus, que ela vai ser escrita no coração e no pensamento das pessoas. Por isso que nenhuma ovelha do Pai vai se perder, porque todas as ovelhas um dia terão esse entendimento, terão esse sentimento. É esse entendimento e esse sentimento que faz a comunhão com o Pai, que faz o Paulo dizer: não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Quando o Paulo disse: não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, as leis, a mensagem que Jesus trouxe não estava mais em outro lugar fora do Paulo, estava no seu pensamento e no seu entendimento. E nós falamos de Deus em instituições religiosas e etc., mas a nossa cabeça tem outras coisas lá dentro. O nosso sentimento tem outras coisas lá dentro. A gente fala amar ao próximo como a nós mesmos, mas o nosso sentimento não é esse. A gente fala de perdão, mas o nosso sentimento não é esse. A gente fala de amor, mas o nosso sentimento não é esse. E o nosso pensamento também não são esses. Então, nossos sentimentos e os nossos pensamentos são diferentes daquilo que a gente prega, daquilo que a gente acredita. Então a gente não está pronto. Essa é a nossa imperfeição, essa é a nossa hipocrisia. Isso que nos faz dizermos alguma coisa, dizermos que somos cristãos
e não nos comportarmos como cristãos, porque a lei de Deus não está presente em nosso sentimento e em nosso pensamento. Mas no texto, Paulo traz a questão para as instituições mesmo. Ele começa falando das instituições. Ele disse que as instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. E os núcleos de natureza religiosa ficam cheios de compêndios doutrinários. Então ele falou das instituições humanas, dos templos, dos núcleos de natureza religiosa. Falou das instituições, né? E disse que tem códigos, escrituras, pregações, compêndios doutrinários. Tudo isso são coisas externas, né? Esses códigos e escrituras são leis, são normas, são regras externas, né? As pregações saem da boca, são externas. Os compêndios doutrinários são a doutrina dita de boca para fora, mas não é a doutrina seguida por dentro. É nisso que ele está começando a trazer a nossa reflexão, né? E eu trouxe um texto do mesmo livro, Vinha de Luz, capítulo 42, que fala da afirmação, mas fala também da ação. O nome do texto é exatamente esse, afirmação e ação. Aqui ele está falando do descompasso. A gente faz a afirmação, mas a gente não faz a ação, porque a nossa ação é contrária à afirmação que a gente faz. A gente afirma os compêndios doutrinários, mas não se comporta de acordo. A gente afirma as pregações de uma maneira, as pregações a gente afirma de acordo com as regras, mas a gente não age como tal. A gente afirma os códigos e as escrituras, mas não agimos como tal. E Emmanuel, nesse texto do livro Vinha de Luz, Afirmação e Ação, ele diz o seguinte, complementando esse texto de hoje: aqui e acolá encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Sempre tem, nós somos cristãos, e sempre prontos a satisfazer a vontade do Pai, de boca para fora, né? Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. Ele está quase que chamando a atenção. Por que você fala Senhor, Senhor e não faz o que eu faço, que Jesus falou? É disso que ele está dizendo. Por que a gente fica fazendo referências infindáveis, sem fim? Toda hora a gente está, vai com Deus, vem com Deus, fica com Deus, se Deus quiser, se Deus isso, se Deus aquilo. Não que isso seja errado, mas a gente está com Deus na boca o tempo inteiro, mas não está com Deus no coração, mas não está com Deus no pensamento, não está com Deus na atitude. Então por que a gente fica o tempo inteiro falando o que a gente não faz? Por que a gente faz referências infindáveis? A todo momento eu faço referência, né, a Deus, quando eu não cogito em materializar, quando eu não ajo de acordo na própria tarefa. Isso é tão antigo que o próprio Jesus já falava, né? Por que me chama Senhor do Senhor e não faz o que eu digo, né? Por que a gente fica aí de instituição em instituição religiosa falando de Deus e pregando doutrinas e pregando compêndios doutrinários e códigos e escrituras, e a nossa conduta não é essa? Há quanto tempo a gente ainda vai seguir nesse modelo hipócrita, né? Até quando? Até o dia que aconteceu o que está no versículo. Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Por isso que o Evangelho de Jesus é um Evangelho de amor, porque mexe na criatura pelo que ela tem de mais profundo, porque mexe na criatura no sentimento. E a partir do sentimento modificado, ela vai pensar melhor e vai agir melhor. E na sequência do texto da afirmação e ação, o Emmanuel diz o seguinte: é imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria. É imprescindível, quer dizer, não dá para abrir mão que eu faça a minha parte, né, na objetivação dos propósitos divinos em mim próprio. Então eu preciso refletir essa conduta nova. Eu preciso refletir esse ensinamento novo no meu sentimento, no meu pensamento e minhas ações. Aí eu tô fazendo uma afirmação, mas aí eu estou fazendo também a ação.
a minha ação não está em descompasso com a minha afirmação. Compreendendo que se trata de lamentável abuso, olha o que ele diz, lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. É aquilo que a gente estava comentando. É um lamentável abuso eu ficar tudo Deus, 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 Deus. Não por eu falar Deus o tempo inteiro, mas por que eu falo Deus o tempo todo e estou distraído das verdades, dos ensinamentos, da doutrina, dos ensinamentos de Deus, do Cristo? É nessa linha que ele está falando. E voltando para o texto de hoje, ele continua: o Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Não oculta mesmo. O Evangelho não é só afirmação. O Evangelho é de ação. Por isso que o estudo evangélico é uma experiência evangélica, porque toca o pensamento e toca o sentimento. Não dá para ter somente intelectuais do Evangelho. Tem que ter praticantes do Evangelho. O Evangelho exige a prática da conduta, né? Não o conhecimento. A gente pode até ter um primeiro momento de conhecer, depois a gente medita, a gente sente e depois a gente vive. É o que Alcione falava no livro, no romance do Chico e Emmanuel, né? O Evangelho é preciso conhecer, meditar, sentir e viver. É um processo de acontecer isso. Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Só o conhecer é muito pouco. Só o conhecer é a informação. Eu tive a informação, mas depois da informação eu tenho que seguir esse propósito. E se o Evangelho fosse só informação, Cristo teria deixado uma carta aqui, teria deixado o Evangelho escrito. Ele deixou exemplificações. A carta que o Cristo deixou foi uma carta viva, de exemplificação, de ação, de uma ação compatível com o que ele falava. Ele era tão compatível no que falava com o que fazia, que quando João Batista quis saber quem era ele diz: fala para João Batista o que vocês estão vendo eu fazer, que ele vai saber quem eu sou. Olha que garantia que ele deu. Por quê? Porque ele sabia que ele não fazia diferente do que ele falava, né? Agora hoje a gente tem até um ditado popular aí que mostra que a gente é ao contrário, né? Faças o que eu digo, mas não faças o que eu faço. É um ditado popular que mostra o quê? Nossa incoerência, nossa hipocrisia, que mostra que a gente sabe falar o que a gente pensa que é correto, mas a gente não sabe fazer, né? Olha os pais em casa falando para os filhos: não beba, não faça isso, não faça aquilo, e o filho está vendo o pai falar para não fazer, mas o pai está fazendo. Respeite as pessoas, seja educado, seja isso, seja aquilo, mas o pai não é nada disso. Ele vê o pai fazendo sempre o contrário do que o pai fala. Olha como a gente faz nas casas espíritas, por exemplo. Olha quando a gente está falando numa palestra, fala isso do Evangelho, fala isso do Evangelho. Depois você me encontra amanhã na rua e eu estou fazendo exatamente o contrário daquilo que eu estava falando num projeto desse, Evangelho por Emmanuel. Você me pega na rua fazendo o contrário. Olha que vergonha que eu vou passar. Por quê? Porque a gente ainda tem esse descompasso, porque a gente ainda tem essa incoerência. A gente tenta viver de acordo, manifestar os ensinamentos do Cristo em nossa conduta, em nosso pensamento, em nosso sentimento. Mas a gente não consegue, porque a gente não reflete Jesus. Eu e o Pai não somos um. Eu não posso dizer, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, porque quem vive em mim são as minhas imperfeições. Por isso que eu tenho que colocar essas leis no meu coração e escrever nos meus sentimentos. Porque quando eu fizer isso, aí eu não vou ter mais conduta incompatível. Isso, quem vai trazer essa compatibilização da conduta, da teoria e da prática, vai ser a consciência. Porque quando tudo isso estiver na minha consciência, eu não vou conseguir mais fazer aquilo que fere a minha consciência. Aí a lei vai estar no meu coração, a lei vai estar no meu sentimento, eu não vou mais conseguir fazer diferente porque eu vou ter um dever. Eu não vou conseguir contrariar o meu dever. Por isso que para o cristão o dever é fundamental. O dever é libertação. O dever é conquista de virtude. Porque aí a minha consciência indica o dever e eu vou conseguir agir de acordo com a consciência ampliada. Mas o Evangelho não oculta os propósitos.
Mas olha como ele diz bonito esse trecho do texto. Toda a movimentação de páginas rasgáveis, tudo que está escrito nessas páginas da matéria que vão desaparecer, tudo isso são portadoras, essas páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa fase de preparo espiritual. É a fase do conhecer. Porque o que está escrito aqui, se eu pegar o Evangelho, o que está escrito, olha que coisa curiosa, a Bíblia, o Evangelho, o que está escrito ali no Evangelho? Ali são páginas rasgáveis. O conteúdo é que não é rasgável, mas a página é rasgável, porque aquilo ali tem que estar no meu coração e tem que estar no meu sentimento. Na página que rasga, desaparece. Olha que colocação, né? Toda essa movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito. Por que o vocabulário restrito? Porque são as letras que morrem. Não são o espírito que vivifica. Eu tenho que captar o espírito que vivifica. A letra fica lá nas páginas rasgáveis. Por isso que depois que eu ler, eu tenho que compreender, eu tenho que refletir, eu tenho que sentir, eu tenho que viver. Porque quando eu faço isso, as letras saem das páginas rasgáveis e vêm para o meu coração e vêm para o meu sentimento. Esse é o ensinamento evangélico. Esse é o ensinamento que eu preciso. Essa é a lição que eu preciso. Tirar o ensinamento evangélico de dentro das páginas rasgáveis e trazer para dentro do meu coração e trazer para dentro do meu pensamento, que aí eu trago para as minhas ações. Mas ele não despreza o evangelho da letra. Ele diz que representa fase de preparo espiritual. Tudo bem, é uma fase de preparo. Eu estou com a Bíblia debaixo do braço. Eu não estou com ela no coração. Eu não estou com ela no pensamento. Eu estou com ela debaixo do braço. E falo dela o tempo inteiro, de boca para fora. Mas é uma fase, é um preparo. E vou avançar, né? Porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e em nossas inteligências. Então, na verdade, esse evangelho tem que estar dentro de mim. Essa Bíblia tem que estar dentro de mim. O evangelho segundo o Espiritismo tem que estar dentro de mim. Os ensinamentos do Cristo tem que estar dentro de mim. Mas não é dentro escondido. Eles estão dentro de mim e saem de mim na maneira em que eu manifesto todas as minhas ações. Então, quando a gente vê, quando Cristo exemplificava tudo o que ele falava, o que estava acontecendo ali? Saía do Cristo, na forma de manifestação do corpo, todo o evangelho, toda a comunhão que ele tinha com o Pai. O comportamento dele era a manifestação da comunhão dele com o Pai. Não tinha contradição. Não tinha uma informação de um lado e uma ação do outro. Ele era coerente, ele não era hipócrita. Tem um texto também do Caminho, Verdade e Vida, que está na introdução, interpretação dos textos sagrados, está na introdução do Caminho, Verdade e Vida. A gente sempre fala desse texto. Olha o que o Cristo espera, o que ele fala. Espera o Cristo, Emmanuel fala, espera o Cristo, venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria. Então é converter o evangelho, converter essas páginas rasgáveis em quê? Olha o que ele está dizendo. Espera o Cristo, venhamos todos converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em quê? Em 4 coisas: em companheiro de prece, em livro escolar, em fonte de inspiração e em código de boas maneiras. Nossa, então esse evangelho realmente não é para ficar na estante, não é para ficar debaixo do meu braço, não é para ficar enfeitando alguma coisa. Esse evangelho é um livro escolar, porque ele é um estudo, ele é uma fonte inspiradora, ele é uma fonte de inspiração, porque esse estudo me inspira, me traz ideias, ocupa meu pensamento e ocupa meu sentimento. E porque também ele é companheiro de prece. E porque ele é código de boas maneiras. Eu vou me comportar de acordo com ele. É essa a finalidade do evangelho. Aí o evangelho está dentro de nós e saindo de nós.
Voltando para o texto de hoje, o Emmanuel diz: poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalistas. A gente pode, de modo intelectual. Eu sou estudioso do Evangelho, conheço ele de cor, falo dos versículos de cabeça para baixo, falo tudo isso. E isso eu posso ter até algum proveito de admiração pela intelectualidade, pela inteligência, por não sei o que. É o que ele diz aqui, ó. Eu posso aderir de modo intelectual a esses programas religiosos e navegar a pleno mar da filosofia e da cultura, né? Fazer uma filosofia bonita, mostrar a cultura e etc., com certo proveito à nossa posição individual diante do próximo. Isso é para minha vaidade. O próximo vai falar: nossa, como ele sabe o Evangelho, ele sabe todos os versículos, ele sabe todos os capítulos, ele sabe não é? Conhece toda a lei de Moisés, de Jesus, ele conhece tudo. Vai me trazer proveito diante da vaidade, diante da admiração dos homens. Mas, esse é o problema. Mas, diante do Senhor, o problema fundamental do nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. Mas diante do espírito, não é mais eu mostrar que eu decorei, que eu conheço cultura, filosofia, não é mais isso. Diante do espírito, eu tenho que mostrar, na maneira que eu tenho de manifestar, os sentimentos novos, os pensamentos novos. Então, com o Evangelho, ninguém se engane. A gente precisa de mais intelectuais do Evangelho, de mais praticantes do Evangelho. Nós precisamos de praticantes da lei. Que os praticantes da lei conseguem praticar a lei por quê? Porque tem a lei no sentimento, porque tem a lei no pensamento. Que foi o que Jesus falou: porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Então eu ficar aqui verbalizando versículos, mostrando que sei, pode me trazer alguma vantagem para a minha vaidade, as pessoas vão me admirar e etc. Mas se eu sair daqui e vocês me pegarem num comportamento incompatível com aquilo que eu estava falando, não adiantou nada. Diante do Senhor, o mais importante não é eu conhecer o Evangelho de cor. Eu imagino, se eu fosse estudioso do Evangelho, desencarnar e eu vou chegar, eu conheço o Evangelho de cor, tá, e daí? O que você fez com o Evangelho que você conhece de cor? O que você fez? Aí Jesus pergunta: o que você fez com os meus irmãos, com as crianças? O que você fez com as pessoas que precisavam? O que você fez com os meus filhos, com os meus irmãos? O que você fez? Fechou a porta para todos eles, né? Essa é a questão, né? E tem um outro texto: guardemos o ensino, também nesse livro Vinha de Luz. Guardar é onde? Olha o que está no texto: porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Guardar é aí, guardar no coração e guardar no entendimento. Então, guardar o ensino de Jesus não é decorar o ensino de Jesus. Jesus nunca pediu para ninguém decorar o ensino dele. Guardar o ensino dele é praticar o ensino dele. Então não dá mais para a gente ficar de teoria cristã, não dá mais para a gente ficar de filosofia cristã, de sabedoria cristã. Tem que ficar de comportamento cristão. Aí sim manifesta uma filosofia nova, um conhecimento novo, mas manifesta pela conduta. Não manifesta verbalmente, não manifesta pela boca. Isso, na época de Jesus, já faziam. Os hipócritas já faziam isso. Os doutores da lei não compreenderam Jesus, que sabiam demais da lei, que não estava no coração. Então, guardar o ensino, nesse texto do Vinha de Luz, está dizendo o seguinte: a maioria... É mais uma coisa para a gente. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor. Ouvir o Senhor é ter esse sentimento de sintonia. Eu e o Pai somos um, é ouvir o Senhor, não é falar ao Senhor. Falar ao Senhor é o orgulhoso, que é maior, que está ensinando a Deus o que ele deve fazer, que está ensinando a Jesus o que ele deve fazer. Ouvir ao Senhor é vibrar nessa sintonia, é alcançar essa sintonia, é ter essa lei no coração. Mas a maioria não pretende ouvir o Senhor, pretende falar
A maioria pretende direcionar o Senhor. Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, meu Deus faz isso, meu Deus faz aquilo. Então Deus é um subordinado nosso. Jesus é um subordinado nosso, da nossa vontade. E às vezes a gente põe esse subordinado para castigar os outros. Deus vai te castigar, você vai ver. Jesus, né, Deus é justo, com a nossa justiça. A gente põe Deus e põe Jesus a nosso serviço, a serviço da nossa ignorância. Como se não bastasse só a nossa própria ignorância, a gente traz uma ignorância para a divindade. E ele diz, nisso nós somos alunos que procuram subverter a ordem. Por que alunos que procuram subverter a ordem? Em vez de aprender com Jesus, a gente está querendo ensinar para Jesus, estamos subvertendo. Ele é o mestre, nós estamos querendo ensinar o mestre. Ó, Jesus, tem fulano ali também, ele é bonzinho, ajuda ele lá. Não, fulano não, aquele ali não. Nós estamos ensinando, direcionando. Né? São alunos que subvertem a ordem escolar, pronunciam longas orações, de boca para fora, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir, não estimam ensinamentos, formulam imposições, não estimam aprender, que aprende é quem se comporta como tal. Quando eu aprendo alguma coisa, aquilo passa a fazer parte da minha conduta, aquilo passa a fazer parte da minha vida. Quando eu tenho a informação de alguma coisa que não muda a minha conduta, eu não aprendi aquela coisa, eu só ouvi. Então, ouvir o Evangelho, a gente tem escutado de sempre. Qual palavra dessa, qual frase dessa do Evangelho é novidade para a gente? Amai-vos uns aos outros? Quantos milênios tem essa frase? O problema não é ouvir a frase ou falar a frase. O problema é amar o outro. Amar menos a si e mais ao outro. E aí o Emmanuel diz, o Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Esse é o momento em que essa lei divina vai estar inscrita em nosso sentimento e nosso pensamento. Esses estatutos, a lei divina vai ser escrita nas páginas vivas. Então cada um de nós é uma página que está sendo escrita, é uma página viva. Somos cartas vivas, como dizia Paulo. Nós somos cartas vivas. Qual é o conteúdo da nossa carta viva? Então não foi Jesus que escreveu, não é uma carta de Deus, é uma carta de mim para mim mesmo. É uma carta das minhas imperfeições. Então o Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos disso a certeza. E aí ele continua. E não estejamos menos convencidos, quer dizer, continuamos com a certeza de que às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os precisos recursos para que lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas. Nosso livro íntimo, mal escrito, com palavras desnecessárias, com palavras impróprias, nós vamos ter que resolver esse rascunho. Nós somos esse rascunho sendo escrito permanentemente. E a gente escreve algumas palavras que a gente vai ter que apagar, que a gente vai ter que consertar, escrever novas coisas. E muitas vezes a gente conserta, a gente lava esse livro íntimo na água das lágrimas. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Olha as coisas mal escritas que nós escrevemos nas nossas cartas vivas, que somos nós, que a gente vai ter que limpar, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. As lágrimas e o sofrimento como instrumentos dessa carta viva. Por isso Paulo de Tarso falava, trago as marcas do Cristo. As marcas do Cristo são as marcas de uma carta bem escrita. E eu peguei exatamente esse texto, está no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 114, as cartas do Cristo. O Emmanuel diz, é singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. É curioso, né? Que o Cristo não deixou palavras escritas, ele não deixou esses compêndios, ele não deixou normas escritas. O Mestre fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Ele gravou os ensinamentos no dia a dia. Aqueles anos de pregação do Cristo com seus discípulos,
Ele estava gravando as lições naquelas páginas vivas, que quando Cristo voltou, aquelas páginas vivas ficaram, porque elas foram gravadas naqueles anos que eles andaram com Jesus, assistindo, vendo, comprovando, compreendendo, experimentando, né? E mesmo assim, um ainda traiu, o outro ainda negou, cada um ainda se comportou no momento mais fraco, até que olha o Pentecostes, olha o final do aprendizado deles, quando o retorno de Jesus, quando Jesus volta, e aí cai a ficha, aí é escrito no coração. A partir daí, todos eles manifestaram de maneira bonita, de maneira clara, de maneira forte, que são essas cartas vivas, mas elas foram escritas pelo próprio Jesus. E eles ficaram como responsáveis, como cartas vivas de Jesus para escrever, para auxiliar, para que cada um escreva. Aí ele continua, mano. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. Não seria com páginas rasgáveis, né? Recursos humanos seriam insuficientes, porque foi com sentimento, foi com vibração. Por isso que o Evangelho de Jesus não é letra. Por isso que o Evangelho de Jesus é vibração, é sentimento. Precisa compreender a letra no conhecer, mas precisa refletir, precisa sentir e precisa viver. É nessa linha que ele tá colocando, né? Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Jesus gravou os seus ensinamentos nos corações que o rodeavam e até hoje os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Quem fala que o Chico não era uma carta bem escrita? E tantos outros, né? Nós somos esses rascunhos imperfeitos, mas vamos escrevendo. A cada dia a gente escreve alguma coisa, né? A cada encarnação mais coisa, e a gente vai escrevendo e reescrevendo. Somos esses rascunhos imperfeitos e a gente vai lavando as coisas mal escritas com essas lágrimas, com os sofrimentos, e a gente vai se aperfeiçoando e vai saindo de nós coisas melhores, porque à medida em que a gente vai aprendendo, essas palavras vão sendo escritas no nosso coração e no nosso sentimento. Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. Então, algumas pessoas do bem, algumas pessoas que já têm muito dessa lei escrita no seu pensamento e no seu sentimento, se encontram em todos os lugares, em todas as religiões. Deus não é de uma religião, não precisa converter a minha religião para encontrar essa lei, né? E por fim, ainda no livro Vinha de Luz, tem um texto que chama marcas. São as marcas que a gente vai deixando, né? O que a gente vai escrevendo são essas marcas, né? As cartas vivas vão sendo marcas. A letra é uma marca, a tipografia é uma marca, né? O Evangelho é uma marca, mas é uma marca humana nas páginas rasgáveis. Aquela letra é uma marca tipográfica que vai sendo impressa. São letras que morrem. É preciso pegar o espírito dessa letra. Se não pegar o espírito dessa letra, essa letra morre. E eu preciso colocar essa letra viva, o espírito vivo no meu coração e no meu sentimento. E Emmanuel diz, nesse texto do livro Vinha de Luz, capítulo 8, Marcas: todas as realizações humanas possuem marca própria. Tudo fica marcado por alguma maneira, né? E ele cita alguns exemplos: coisas, casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Tudo traz a sua marca. Essa caneta tem uma marca, o livro tem um título, tudo tem marcas, tudo está marcado, né? Mas essas são as marcas humanas.
das páginas rasgáveis. Aí ele diz, Jesus possui igualmente os sinais dele. Por isso que Paulo falava, trago em mim as marcas do Cristo. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as da sua atividade na experiência comum. Então, o perdão é uma marca do Cristo, a compreensão é uma marca do Cristo, a compaixão é uma marca do Cristo, a caridade é uma marca do Cristo. Quais dessas marcas a gente traz para a nossa conduta do dia a dia? Eu trago a marca do vaidoso? Eu trago a marca do prepotente? Eu trago a marca do egoísta? Eu trago a marca do orgulhoso? Como ser cristão, passar o dia inteiro falando Deus isso, Deus aquilo, meu Deus isso, Jesus isso? Foi o que ele disse no início. Por que tanta referência a Deus se você não se comporta como ele ensinou? Menos referência, ou se quiser na referência, não é o problema, não é a referência. O problema é fazer a referência e não praticar. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as da sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Em cada situação, em cada ato da minha vida, eu estou escrevendo alguma coisa nessa página. Eu estou deixando alguma marca. Qual a página da arrogância? Qual a página da vaidade? São as páginas que a gente tem escrito, né? Então, como é que eu posso dizer que eu coloquei a lei divina no meu coração e no meu entendimento, se na hora que eu vou escrever, na hora que eu vou manifestar, escrever é manifestar. Toda ação minha, eu estou escrevendo a minha conduta, eu estou escrevendo a lei divina em mim, na minha consciência. Então, em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Pode ou não, depende dele. Nós vivemos num mundo de imperfeições, onde nós não costumamos revelar a todo momento as marcas do Cristo. Nós costumamos revelar, na maioria das vezes, as marcas da nossa imperfeição. Então, a nossa literatura, a nossa carta viva, o nosso escrito na vida, nas páginas do coração, não são páginas muito bonitas. São páginas imperfeitas, mas que a gente vai melhorando, que a gente vai melhorando a caligrafia, a gente vai melhorando o conteúdo aos poucos. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos. Preste atenção às marcas que você deu para aquilo que você faz. Recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. A maior de todas as marcas do Cristo é o sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Ele, lavando os pés, ele mostrava, olha como eu me diminuo para servir, olha como eu estou servindo vocês, né? É o sacrifício de si para o bem de todos. É preciso que eu me diminua para que o Cristo cresça. Como é que eu, tão grande, vou mostrar as marcas do Cristo, se a marca que eu mais mostro é a marca de mim mesmo? É bom, gente, esses textos, que o Evangelho muitas vezes traz coisas que a gente já comentou. Esse texto a gente já comentou alguma coisa parecida, de sentimento, de pensamento, mas não tem como. O Evangelho é sentimento e é pensamento. A gente vai estar sempre falando de sentimento, vai estar sempre falando de pensamento, vai estar sempre falando de conduta, de ações, porque a nossa ação é a forma que a gente tem de mostrar a nossa caligrafia. Eu mostro a minha letra no meu dia a dia, eu mostro o que eu estou escrevendo no meu dia a dia. Quando eu acordo de manhã, eu pego na caneta e saio a escrever pelo dia. E no final do dia, eu escrevi aquele dia em mim mesmo, né? Como eu escrevi? É o meu testemunho de mim mesmo. Por isso é que é justo, é justiça mesmo, né? Alguém vai me dizer, olha aqui o que você escreveu na sua vida. Eu não vou poder dizer que não fui eu não vou poder dizer que foi alguém, eu não vou poder botar a culpa em alguém, porque fui eu que vivi. Eu sou a carta viva, é a minha letra, é o meu dia a dia, é a minha conduta, é cada ato meu é uma letra, tem a minha caligrafia.
eu não vou poder dizer que não foi eu que escrevi. E eu não vou poder mentir, porque vai estar escrito. Eu não vou dizer que não é aquilo. Está escrito com todas as letras. Quem eu sou, o que eu faço, como eu faço. Eu escrevo de todas as formas. Então não tem como, porque eu manifesto aquilo que eu sou. Então, se eu não mudar aquilo que eu sou lá dentro, eu vou continuar manifestando sempre as minhas imperfeições. Por isso que Jesus trouxe o Evangelho de amor, para colocar suas leis em nossos corações e nossos pensamentos, para a gente começar a escrever coisas melhores. Que Deus nos abençoe os nossos escritos, as nossas cartas vivas, e que nós também possamos dizer que nós trazemos em nós as marcas do Cristo, que a gente diminua as marcas da nossa imperfeição e aumentemos em nós as marcas do Cristo. Até a próxima.